Estamos em mais uma meditação diária da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre o tema: o esposo deve coabitar com sua esposa e honrá-la. Vamos ler a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedro exorta os maridos a cumprir corretamente seus deveres para com as esposas. Cabe aos maridos coabitar com elas com discernimento, mostrando entendimento prático e tato em todas as relações da vida conjugal. Lembrando que coabitar significa viver junto, coabitar, habitar em comum. Os maridos devem viver de forma inteligente com as suas esposas. Mas como este entendimento é demonstrado? Pedro vai dizer que é necessário dar honra à esposa. O marido deve ter uma consideração especial e reverente com a sua esposa. Por quê? Porque o marido deve honrar a sua esposa. Pedro continua dizendo, como um vaso mais fraco. O marido deve honrar a sua esposa a partir desse princípio, entendendo a fragilidade da esposa. Quando Pedro chama as mulheres de vaso mais frágil, não se refere a uma inferioridade moral nem intelectual, mas sim reconhece as limitações físicas da mulher. As mulheres de sua época, se não eram protegidas pelos homens, eram vulneráveis aos ataques, maus tratos e desastres econômicos. A vida das mulheres pode ser mais suportável hoje, mas segue sendo vulnerável aos ataques criminais e ao maltrato familiar. Um homem que honra a sua esposa como vaso frágil a protegerá, respeitará, a ajudará e permanecerá com ela, sempre estará ao seu lado todos os dias da vida. Ele a ajudará tanto como lhe seja possível, permanecerá sensível às suas necessidades e se dirigirá a ela com cortesia, consideração, discernimento e tato. Eis aí o oposto do egoísmo. É um homem que reconhece a necessidade de entender a sua esposa. Eu sei que estamos se livrando agora em partes de uma sociedade completamente machista, mas ainda há alguns que se espantem ao nós colocarmos orientações como esta, que na verdade partem da palavra de Deus. É necessário sim o esposo ser um amigo, um companheiro da esposa, aquele que está ao lado para ajudá-lo e para entender as suas necessidades. Entender que a esposa é colocada ao lado do marido não somente como reprodutora, mas como alguém que está ali para habitar junto com ele, para ser sua companheira, porém que precisa de um cuidado especial, de uma atenção especial, pois ela é um vaso mais frágil, é um copo mais fraco. Essa é a expressão utilizada por Pedro. É preciso ter discernimento, é preciso ter entendimento. Eis aí o oposto do egoísmo, eis aí o oposto daquilo que muitas vezes toca até no ego, né, do homem. Entender que é necessário estar à disposição de entender, de compreender. Pedro está atacando a sociedade de sua época, que, como eu digo, hoje a gente já tem um entendimento diferente na sociedade, mas que ainda existem alguns que pensam desta maneira. E tendo consideração para com a vossa mulher. A palavra aqui para tendo vem do grego aponemo, indica uma tarefa deliberada, uma propositada canalização de honra, algo precioso concedido à esposa, que diante da graça de Deus é sua co-herdeira. A razão de o marido honrar assim a sua esposa vem declarado na frase: por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, da mesma graça recebida de Deus. O sentido pode ser este: visto como são ambos cristãos, conhecem a verdade, partilham igualmente daquela vida eterna que a aceitação do Evangelho traz, por que não podem viver em entendimento?
Se ambos já conhecem a graça de Deus, conhecem a verdade de Deus, da palavra do Senhor, isto é um ponto que facilita então esta convivência de maneira sábia e entendida. Porque senão, diz Pedro no finalzinho do versículo 7, se isso não acontecer, se não tiver esse entendimento correto para viver com o vaso mais fraco, se não houver a compreensão da honra que é necessário dar à esposa, Pedro vai dizer, a oração vai ser interrompida, a oração vai ser impedida, para que não se interrompam ou para que não se impeçam as vossas orações. Ressentimentos que se originaram da conduta egoísta no lar, torna impossível a oração eficaz. Porque a oração eficaz, antes de tudo, é uma oração sem ira, de um coração sem ira, de um coração coberto de amor e de compreensão. Se um homem não trata com respeito e consideração a sua esposa, suas orações terão um grande estorvo, porque uma relação viva com Deus depende da boa relação com os outros. Jesus disse que se tivermos um problema com um crente, com um irmão, primeiro deve-se solucionar o problema antes de adorar a Deus. Este princípio é importante também nas relações familiares. Há muitas pessoas, infelizmente, que são ignorantes com todo mundo, incompreensíveis com todo mundo. E no caso específico que a gente está falando aqui, totalmente incompreensível com a pessoa que está do seu lado, que Deus preparou para estar do seu lado. Nós meditamos já aqui neste programa a respeito que a esposa é uma bênção de Deus, é uma benevolência alcançada de Deus. E há alguns que não tratam com o devido respeito e a honra que deve tratar. Sua oração vai ser impedida. Não vai adiantar ser o crente mais pentecostal, mais fervoroso, que pensa que é mais cheio da graça e mais cheio do poder. Infelizmente, sua oração não está tendo efeito algum. Nós, maridos, precisamos tratar a nossa esposa com o respeito que ela merece. É um vaso mais frágil, precisa de muito cuidado, precisa de muita atenção, precisa de muita proteção. Ser marido cuidadoso, ser marido atencioso, ser marido ajudador, nunca é ser menos homem, muito pelo contrário. É sim mostrar o seu caráter cristão, é sim mostrar a sua essência de um homem de Deus. Que Deus abençoe, que Deus guarde a nossa vida, que Deus nos ajude, nós maridos, a sermos bons esposos às nossas queridas esposas.